Olá, eu sou a Monique. Estamos aqui para falar sobre os caminhos da assessoria através de histórias reais, sem filtro e com muita transparência. E hoje a minha convidada é a Daiane, mãe da Antonella, esposa do Júnior, assessora com mais de 200 milhões de carteira. Eu não vou ficar te chamando de Daiane, vou te chamar de Dai, porque eu estou acostumada assim. Prefiro. Acho mais fácil, né? E muito obrigada por ter vindo. E eu quero que você mesmo se apresente, porque você tem uma história de vida incrível, que eu assim, não me canso de ouvir, muito inspiracional. E eu quero que você já comece contando sua história de vida, conectando com a sua história profissional. Obrigada, Monique. Mo, né? Também não vou te chamar de Monique, porque aqui a gente não tem filtros. É isso. E eu estou lisonjeada com esse convite mesmo, de fazer parte desse teu projeto sobre conectar, né, a assessoria, a parte pessoal com a vida profissional. Muito, muito bacana mesmo. Obrigada. Bom, começando um pouquinho da minha história, né? Eu só tenho 25 anos de mercado financeiro. Somente isso, né? O meu assessor de investimentos, o meu assistente, tem 23 anos. Então, ele não tinha nem nascido, eu já estava lá, né? No mercado financeiro. 25 anos de mercado financeiro e a minha história começa literalmente lá atrás. A minha história de força começa quando eu era criança. Acho que vai ser uma história um pouquinho diferente, talvez, das que tu ouça aqui, né? Do que o pessoal vai ouvir. Eu vim de uma família muito humilde, né, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, digamos assim, que literalmente muita humildade, né, era uma família que a gente chegou a beirar a precariedade, mas que nós tínhamos algo que a minha família passava para mim e que eu tenho até hoje de vida, que a gente tem que buscar a felicidade diariamente. Então nós éramos uma família muito feliz e uma família que tinha muito amor. Então, lá começou a minha superação de vida, com a minha mãe, sendo uma mãe solo, né? Ela não tive a presença do meu pai até 18 anos, e eu vi naquela mulher sempre uma força para me criar sozinha, né? Com a ajuda, claro, do meu avô, meu tio, que foram pessoas tiveram esse papel masculino na minha infância de uma forma muito respeitosa e coerente, que talvez em outros ambientes não tivesse. Então, eu tenho esse privilégio de ter convivido numa família diferente, mas uma família muito amorosa, cuidadosa e respeitosa. E que me ensinou ética, força e tudo mais. Eu falo que desde lá eu fui me superando e querendo criar forças para superar tudo que eu vivia lá, né? Assim, querer crescer. Eu via minha mãe, por exemplo, quando eu tinha 10, 11 anos, eu via minha mãe, assim, lutando muito para que nós pudéssemos ter o mínimo para sobreviver. E eu pensava que o meu maior objetivo de vida era dar para ela o que ela não teve naquela vida inteira. Então, eu tinha um objetivo desde criança, né? O meu objetivo sempre foi crescer e estudar. O meu propósito era estudar, não era ser a CDF da turma, tirar a nota máxima, não. Eu queria estudar para passar. Eu tinha que ter o compromisso comigo mesma de passar em todas as fases da minha vida, crescer profissionalmente e dar uma vida melhor para minha mãe. E, consequentemente, a minha vida ser melhor, da minha família que eu fosse constituir, né? E então começa a minha trajetória. Eu entrei na faculdade de política, porque eu gosto de política, achava que política não era só para homens, e eu via desde pequena só candidatos homens na presidência e tudo mais. Não que eu queira ser presidente, né? Mas talvez. Mas eu achava muito bacana. Aqueles discursos políticos me atraíam. Eu fiz política, me especializei na área de política e economia na faculdade, não tinha nada a ver com banco. E o meu primeiro emprego foi como estágio, né? Como estagiária na Caixa Econômica. Posso dar nome aos bois, né? Nome aos bancos. Sem filtro. Na Caixa Econômica. Então, eu trabalhei 6 anos na Caixa Econômica, como estagiária um período e terceirizada, por fim, né? Mas quando eu me formei na faculdade, eu já via que não era mais era muito pequeno para mim. Eu já precisava ter algo maior. E aí, com a ajuda, né, do meu gerente geral da Caixa Econômica, eu pedi para ele, puxa, me indica num banco privado, qual banco tu tem conta? Eu ficava lá assim, ó, apurriando ele. Ele, puxa vida, mas tu me incomoda, hein? Eu falei, mas qual banco tu pode me indicar?
Ele disse, eu posso te indicar no Santander. Aí me ligou para o Santander e eu não tinha ainda me formado na faculdade, eu estava finalizando ali o TCC e tudo mais. Aí ele falou com o gerente geral e tal, fui lá no Santander, fiz a entrevista, o gerente super comprou as minhas ideias lá, né, já mirabolantes naquele momento, e aí passamos para o RH e o RH negou. Eu fiz 3 entrevistas, né, tentando passar de instância, mas todas negadas porque eu fazia ciências humanas e não fazia ciências exatas. Aí, por último, não dava mais mesmo, o gerente geral chamou e falou, Dai, troca de curso, faz uma matemática, faz uma contabilidade, um curso que eu possa te incluir aqui dentro. Eu falei, mas Deus o livre, eu te provo por A mais B que o que eu preciso fazer para deslanchar a tua agência é ter relacionamento. Se eu souber somar 2 mais 2, 3 mais 3, raiz quadrada, isso não vai interessar. Anos isso? Isso eu tinha 21. Isso não vai interessar. Eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Aí ele falou, eu concordo plenamente, mas o RH não aceita. Eu falei, então tá bom, quando eu me formar, eu trago aqui. Formada, eu posso? Formada, tu pode. Tu não vai mesmo entrar na faculdade de matemática? É tão fácil entrar? Eu falei, claro que não, eu não gosto de matemática. Era super sincero, eu não quero saber de cálculo. Aí eu me formei, consegui essa vaga no Santander, eu fiquei por 9 anos no Santander, e aí começam as minhas musculaturas dentro do mercado de trabalho. Assim, até para a gente falar de paradigmas depois e tudo mais. No Santander, eu comecei como gerente de universidades, né, e depois eu fui para gerente alta renda. Mas, o que eu pensava? Para eu crescer, eu pensava assim, eu tenho que crescer, mas eu tenho que ter reconhecimento. Isso sempre esteve dentro de mim. Nesse momento de vida, eu já tinha conseguido melhorar a casa da minha mãe, já tinha uma casa melhor para ela morar, ela já tinha saneamento básico, ela já tinha tudo que humanamente é necessário para uma vida confortável. Eu já tinha conseguido isso com a Caixa Econômica. Então, meu propósito já tinha sido alcançado ali atrás. Mas eu precisava de mais. Eu pensava, puxa, eu quero ser reconhecida aqui. Não necessariamente em cargos de liderança, porque eu admiro demais as mulheres que estão em cargos de liderança e gostaria de ver mais mulheres lá. Mas eu sempre gostei de liderar a minha caixinha de clientes, a minha caixinha, eu falo que a minha caixinha, assim, que é o meu espaço ali, cuidar dos meus clientes, o meu negócio é o relacionamento comercial, é ir até lá, não é a interface do comando para a liderança. Eu gosto de liderar o meu pedaço. Então, no Santander, começou os desafios. No segundo ano, eu já tinha entregue todas as minhas metas, na época que banco, a gente sabe como são as metas mirabolantes, né? Entregue todas as minhas metas, tudo mais, e já tinha premiações e tudo. Aí eu falei com o meu gerente, falei assim, olha, mas não é legal eu só ganhar uma premiação, uma certificação, eu acho bem bonitinho, mas eu quero dinheiro. Não, mas você vai ter uma premiação, não, mas eu quero dinheiro mensal. Aumenta o meu salário? Dai, mas vai ter aumento de dissídio. O dissídio já é agora. Eu falei, não, eu quero um aumento por mérito. O que eu preciso fazer? Ele falou assim, você tem razão. Você tem que ter um aumento por mérito. Aí ele fez um review assim e falou, puxa vida, eu vou pedir para o RH. Passado uns 3 meses, ele me chamou na mesa dele e eu não falei mais nada. Me chamou na mesa dele e falou, olha, eu consegui o teu aumento por mérito. Daquele aumento em diante, eu estava 2 anos no Santander. Eu fiquei 9. 7 aumentos por mérito, aumentos de salário. E para mim era muito significativo eu ganhar aquilo sem eu pedir mais, né? Eu conquistar um espaço que às vezes linka com a questão bem do feminino, assim. A gente acaba não acreditando que a gente pode também cobrar o que é nosso. Sabe, puxa, licença para eu sentar nessa cadeira aqui. Não precisa pedir licença. Se todos sentam, todos podem sentar, então eu também posso sentar. E aí, isso, eu criei uma musculatura, assim, uma força. Falei, puxa vida, que legal, eu posso chegar e pedir o meu reconhecimento e mostrar que depois ele pode vir naturalmente. Isso aconteceu. E aí, em 2015... Todas as outras vezes foram naturais? Não. Teve que pedir mais. Todas as outras, na verdade, em si, as outras 7 vezes, a primeira eu pedi, as outras todas eles me deram. Todas eles me deram. Deu certo. Mas em outros, né, bancos e tudo mais, que agora eu vou comentar, eu tive que também
sentar na mesa dos adultos e ter essa conversa novamente, não foi uma vez só. E aí eu falo muito da gente saber nos colocarmos naquele lugar, da gente saber o nosso valor, o valor, a nossa entrega, e para chegar e pedir um aumento desses, né? Um aumento, um reconhecimento, enfim, né? Que seja o que for, uma promoção e tudo mais. Mas não se melindrar. Quando a gente se melindra e a gente fala, será que eu consigo? Esse será já é impeditivo, não é será. Talvez eu precise melhorar em alguma coisa, mas eu só vou saber se eu sentar naquela mesa dos adultos e ter essa conversa com o meu gestor, com o meu líder e tudo mais. Aí eu fui para o Santander em 2015, pós licença maternidade, né? Eu ganhei a minha filha Antonella, tem 10 anos, em 2014, e aí as mamães de plantão vão saber, os hormônios ficam à flor da pele e tu toma decisões radicais na vida, né? Vai até a lua, se puder, porque os hormônios estão lá, pulando e gritando, e toma decisão e faz isso agora. Então eu tomei a decisão de sair do Santander e ir para o Banco Itaú, por Itaú Personalité, que fazia tempo que estava ali no meu ouvido, mas eu amava muito o Santander. Aliás, tem uma coisa, Mo, que eu acho que é uma característica minha, eu gostaria de deixar gravado isso. Eu sou uma pessoa extremamente grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu construí, mas gratidão 100%. Eu sou grata a cada centavo que eu ganho, a cada cliente que eu tenho, a cada amigo que eu conquisto, a cada pessoa que senta do meu lado, eu sou grata. E eu acho que a gratidão, ela te leva a outro patamar de vida. A pessoa não grata, ela está estagnada, porque nunca nada está bom. Então, se tu entender que o que tu ganhou já é bom, e tu agradecer por aquilo, mais coisas acontecem. Então, naquele momento de vida que eu estava com os hormônios à flor da pele e que tinha essa opção de fazer uma troca para o Banco Itaú, eu fiz, né? Eu tomei aquela decisão e fiz. Sofri bastante. Por 3 meses, a Antonella era pequena, 8 meses, e mudança de vida, de estrutura, era outro banco, outra nomenclatura, outra cultura. Aquela necessidade de se provar de novo, né? Tudo isso, se provar de novo. E outra, eu já tinha um salário muito bom no Banco Santander. Quando eu fui para o Itaú falou assim, puxa, já é um salário acima do que a gente paga para o Personalité. E aí ficou até uma discussão na hora ali, olha, tu viria por menos? Não tem lógica nenhuma vir por menos, só que eu não gostasse do Santander, só que eu tivesse algum resquício de desabono lá dentro, e não era o caso, eu estava feliz, mas era uma troca, na minha opinião, significativa de carreira, mas não era só isso, eu precisava manter o meu salário, não tinha lógica eu ali, tendo aquela conquista, baixar o meu salário, porque eles achavam, né, que já estava um salário acima do mercado. Mas aí, por A mais B, conseguiu se conversar e eu fui por aquele salário para o Banco Itaú, que foi um divisor de águas na minha carreira. Eu posso dizer para ti que assim, ó, a parte de investimentos, a parte de alta renda, eu criei musculatura dentro do Itaú Personalité. Eu fui alta renda do Santander, mas era o alta renda não private, né? Era o alta renda Van Gogh na época, né, dos segmentos normais ali. E não era a mesma coisa que o Personalité. Ele era muito bem consolidado no mercado e tudo mais, então realmente eu aprendi muito lá dentro. Com os especialistas, com a parte câmbio, que hoje eu faço muito bem dentro da XP, eu aprendi lá dentro. Então, várias coisas, várias pontos da minha musculatura hoje eu adquiri lá dentro. Então, a troca valeu. Mas por 3 meses eu sofri. Eu sofri assim, ó, guria, de chorar. Meu marido me buscava no trabalho e eu estava assim, ó, em prantos, meu Deus, chorando porque eu tinha feito aquela troca. Até que um dia, ele chegou e falou assim, Daiane, se tu não tá feliz, sai do Itaú. Volta pro Santander ou, né, vai pro mercado, faz outra coisa. Com 3 meses de banco. E eu falei, não, eu tô pensando no que eu vou fazer, respirando. Mas era hormonal, né? Mas teve um divisor de águas naquele momento. Eu estava num domingo em casa, assim, com a Antonella pequena, olhando TV, e passou uma reportagem sobre a guerra na Síria. Eu estou falando isso justamente por conta da gratidão que eu falei agora. Estava passando uma reportagem e eles fizeram uma entrevista com um pai atravessando a fronteira. Eles iam para a Europa, né, iriam sair da Síria e iam para... A França, naquele momento, estava recebendo os refugiados.
E ele tava com 3 filhinhos, um no colo, dois de pezinho descalço, assim, do lado, e ele falou, o repórter perguntou, o que você espera do futuro? E ele tinha perdido a esposa naquela guerra. E ele falou assim, eu espero que a França nos acolha, que os meus filhos possam ter comida na mesa, e a França pode ter certeza de que eu vou fazer o meu melhor por eles, e a França será o meu segundo país. Cara, eu olhei para mim mesma naquele momento, porque eu tenho essas conversas comigo mesma desde pequena, e falei, Daiane, chega, né? Tá num bancão, numa super vaga, ganhando bem, tá reclamando do que na vida? Então agora ergue a cabeça e chega de chorar. Nunca mais chorei, por aquele motivo, né? Por outros eu choro, canceriana, né? Mas eu resolvi aquela situação e fiquei no Itaú por mais 4 anos. E aí vem uma segunda parte, é isso, né? Uma segunda pergunta de XP, que todo mundo espera, né? Que vem essa pergunta. Não, foi aqui, ó. Eu já posso ficar parada, pode continuar. Porque eu falo pouco, né? Não, é legal. A gente quer saber, né, da sua jornada. Acho que a jornada pessoal. Você começou com a jornada pessoal, trouxe a profissional no meio, e aí a gente queria entender como que você veio parar na assessoria, né? Como foi essa transição, inclusive a conexão de vir para a assessoria com a sua vida pessoal, né? Eu tenho certeza que a pergunta é, ela chorou para vir para a assessoria? Chorou também quando veio para a assessoria? Qual foi o ano que você veio para a assessoria? Dizer o ano que veio para a assessoria diz muito sobre chorou ou não chorou. Então, foi ano de choro, foi 2019. Quase pandemia ali, chegando na pandemia, eu cheguei na assessoria. Olha. Na arrebentação, pandemia, né? Arrebentação, pandemia. Então, então, os bancos me deram a escola, né? Fiquei esse período todo, no total, 19 anos de bancos, contando Caixa, Santander, Itaú e tudo mais. E aí, em 2018 começou meu namoro com a parte de agente autônomo, né? E nós tínhamos uma diretora no Itaú e ela tinha montado um escritório, né? Virado sócia de um escritório da XP, junto com um outro sócio, que também tinha sido diretor dos bancos, né, Santander e tudo mais. E aí eles, né, fizeram essa proposta de eu ir para trabalhar na assessoria. Mas, sinceramente, eu não tinha certeza do encaixe. Por quê? O meu maior medo, e que eu acho que muitas pessoas de dentro do banco têm esse medo, era largar o certo pelo duvidoso. Puxa, é uma carreira de muito tempo. E qual que era o certo? Era o meu salário fixo todo mês, era o plano de saúde, eu tinha uma menina pequena, né? Era tudo aquilo que o CLT envolve e que realmente é um apego. A gente tem um apego àquilo. E aí eu fiquei 1 ano nesse namoro até tomar essa iniciativa, até tomar essa decisão de vida, de mudança. E veio quando? Eu tinha um convite para ir numa apresentação da minha filha, do Dia das Mães, e eu atrasei. Cara, assim, poucas coisas na vida mexem mais comigo do que mexer com o que eu posso representar para minha filha. E, puxa, eu atrasei, eu já tinha falado que eu precisava sair e tudo mais, mas não tô culpando A ou B, né, pessoas, não é isso. Só que existe toda uma estrutura, às vezes não deu tempo, não finalizou o negócio. Então, atrasei, não sei, acho que assim, uns 15 minutos para chegar, ela já estava lá apresentando, com quase 4 aninhos, e aí eles ficam procurando a mamãe, cadê a mamãe? E eu não estava lá. Não tinha com meu marido ir, era a apresentação do Dia das Mães. E ela tinha a mãe, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que agora é o momento. Eu preciso conciliar a minha vida profissional e a pessoal. Eu preciso segurar esses 2 pratos sem desequilibrar. Ah, Dai, mas isso é muito difícil. Há desequilíbrio. Eu entendo, né? Entendo. Tem vezes que a gente vai estar um pouco mais sobrecarregado no trabalho. Tem outras vezes que na vida pessoal, né? Uma doença, tem que ir no médico e tudo mais, também vai estar desequilibrado. Mas tu conseguir ter noção de que, olha, o meu foco é esse. Eu vou trabalhar de segunda a sexta. Eu não leio e-mail no fim de semana e eu não levo meu computador para casa. E eu consegui chegar nesse patamar, graças a Deus, porque antes eu levava. É o workaholic, né? E eu pensava assim, eu sou uma pessoa de entrega, de consistência, eu sou uma pessoa de responsabilidade, tu me conhece, tu sabes disso. Super.
Então, assim, não é se eu trabalhar 3 horas ou trabalhar 8 horas que a minha entrega vai ser diferente. Não, talvez tem dias que eu vou ter que trabalhar mais, mas se naquele dia eu consigo trabalhar menos e dedicar a minha filha, eu vou fazer. Então, naquele momento, amor, a minha tomada de decisão se deu pela vida pessoal. Eu precisava encaixar isso, chegar no horário, conseguir em todas as apresentações dela, não ter atrasos para pegar ela na escola, e isso para mim era muito significativo. Então a minha mudança, o meu start foi ali. E aí eu realmente mudei e vim para a XP em 2019, 6 anos aqui dentro já. E dando certo desde o início, né? Com perrengues vai assim, mas o negócio vai, né? Dá certo, tem que dar certo. E aí, bom ponto, né? O que para você foi mais difícil do mundo da assessoria, e o que você faz desde o início igual? Que independente das mudanças de carteira, né? E de trazer até de muitas vezes você passar por fases que trazem mais conforto, né? Financeiro, que trazem mais segurança também como profissional. O que você continua fazendo igual, independente dessas viradas de chave e desses momentos? Então, acho que uma coisa que os bancos me ensinaram, principalmente Santander e Itaú, na Caixa, né, eu era terceirizada, então não era esse ponto, embora eu já fosse uma pessoa organizada com planejamentos lá. Mas os bancos, eles tinham um planejamento individual do gerente a cada mês. E eu sempre fiz isso com maestria. Eu sempre penso o seguinte, sabe, amor? Se eu tenho 5 caminhos, 2 caminhos, 3 caminhos, seja lá quantos forem, e eu não sei onde eles vão levar, não me adianta. Eu vou entrar num, vou sair, vou entrar no outro, vou sair, eu vou perder tempo. Então eu preciso, no dia 1º do mês, saber para onde eu vou. No dia 15, eu já tenho que estar confortável. Essa é a minha meta de vida. E foi desde o primeiro dia que eu entrei na XP. Eu trouxe essa musculatura, essa carga dos bancos de ter essa organização, porque eu já era assim lá dentro. Eu precisava ter organização para entregar as minhas metas, para ter as minhas premiações, para ser bem reconhecida lá dentro, e aqui não ia ser diferente. A diferença é que aqui eu era autônoma. Então, eu precisava ainda ser mais precisa. Por quê? Eu penso o seguinte, se eu não sei quanto eu vou ganhar no final do mês, puxa, algo tem de errado, porque é aquilo, não existe as pessoas acordarem de manhã e irem trabalhar de graça, as pessoas trabalham de graça, não, mas tu precisa ter um norte do que tu vai fazer, de que estrutura tu vai ter, de como que será o movimento do teu mês, que clientes que tu vai ligar, que contas que tu vai conectar, tudo. Então, assim, ter o planejamento é fundamental, para mim, é fundamental. Eu sei que às vezes pode parecer chato para as pessoas que estão entrando no mercado financeiro, alguns assessores novos. Puxa, fazer isso parece maçante, mas é muito mais maçante tu ser desorganizado. O desorganizado trabalha em dobro, trabalha mais e ainda não tem eficiência no seu próprio resultado. Então, aquilo, para mim, isso é maçante. Eu não consigo enxergar isso como algo bom, algo positivo. Então, ter essa conexão de organização, de planejamento, cumprir ele, e eu não estou nem falando assim de cumprir regras. Aí, todo santo dia eu preciso fazer ABC. Não! Eu tenho os meus dias para fazer, mas de repente hoje eu consigo trabalhar um pouquinho mais nisso, amanhã um pouquinho mais naquilo, entende? Se tu tem isso organizado, tu tem isso azeitado para dentro de ti. E aí tu vai conseguir fazer uma entrega e ter, consequentemente, bons resultados. Então esse é o ponto principal, sabe? É o planejamento. Quando eu entrei na XP em 2019, veio essa derrocada da pandemia que eu comentei ali com vocês, né? Foi um período, assim, muito difícil. Um período de dizer assim, puxa, o que eu fiz da minha vida? Né? E de praticamente pedir para desistir, assim, pedir para sair, sabe? Porque o cliente não te atendia, não era nem por questão do relacionamento que ele já tinha contigo no banco, né? Mas por conta de que tudo era incerto. Tu não sabia o que ia chegar no dia de amanhã. Quantos tombos mais o mercado ia ter, sabe? Ninguém tinha uma bola de cristal para saber isso. Então, a gente trabalhou muito no escuro naquele momento. Foi um momento muito difícil. Eu falo que foi muito complicado. Mas também, eu penso, do limão a gente tem que fazer uma limonada.
quantos home offices a gente fez, quanto tempo a gente ficou em casa. Eu aproveitava esse momento, a minha filha tinha aula online naquele período, né? Na aula online dela, eu ficava no meu trabalho online com o cliente. Eu ligava incessantemente para aqueles meus contatos, para o cliente indicado, para o cliente que já era meu, que me indicou mais duas, três pessoas. A Selic estava caindo horrores, eu sabia como que o banco estava montado, as carteiras em cima de uma Selic, então eu trabalhava a meu favor. Então foi isso que eu pensei, cara, eu preciso virar essa chave, não é só sentar e chorar e saber que o Covid está batendo na minha porta, né? Vacina não tinha. E que eu resolvi fazer a transição nesse momento. Não, né? exatamente. Então eu falei assim, ó, senta e chora ou levanta a cabeça e vai para frente, né? Então assim, claro, foi desafiador? Foi. Foi da noite para o dia que virou-se carteiras grandes e robustas? Não. Mas foi muito daquele trabalho incessante de tu dar atenção para o cliente naquele momento. Porque o banco também estava passando a dificuldade que a gente estava passando. Todo mundo estava, né? Ninguém O sabia assessor, aquele cenário, né? isso, o assessor, o gerente, todo mundo estava no mesmo barco. Então, eu tinha, como autônoma, que ligar para aquele cara que também estava sofrendo lá dentro, que não conseguia nem mandar a TED, porque não tinha ninguém para atender no banco, todo mundo estava trabalhando parcialmente, aí o celular do cara estava lotado lá e não conseguia ligar para o cara, então ligava para mim. Então, eu acho que foi um momento de oportunidades também. E na vida é isso, a gente sempre tem que ver o copo meio cheio. Parece um clichê, É verdade. mas é verdade. E né? trazer do momento de dificuldade, tentar enxergar o que você tem de oportunidade ali. Exato, né? Exatamente. Legal. E assim, qual foi o primeiro momento que você sentiu que, nossa, deu certo? Não tenho dúvida de ter mudado para assessoria. Quando foi esse marco, assim? Você lembra? Assim, eu trabalhei, eu tenho 6 anos de XP. 3 anos eu trabalhei sozinha, sem assistente. Mas no momento em que eu enxerguei que eu conseguia manter um assistente comigo, ter um assistente, eu falei, puxa vida, deu certo. Eu tô conseguindo crescer a equipe. Eu tenho alguém junto. E eu acho que assim, então veja, eu passei 3 anos trabalhando para que a minha carteira, né, fosse consolidada, deixá-la mais robusta, dar uma atenção maior para os meus clientes. Mas no momento que eu consegui que uma pessoa que eu agregasse naquela minha caixinha ali que eu falo, né, da minha caixinha da gestão própria, alguém para me ajudar, puxa, eu acho que isso foi um marco para mim. E veja, quando ele entrou para me ajudar, em 1 ano eu dobrei a carteira. O que eu tinha feito em 3, eu fiz em mais 1 ano, porque tinha uma pessoa que lidava com todos os problemas do dia a dia e que lida até hoje, né? Mas que ele é super comercial também, então em conjunto a gente se ajuda, eu cresço com ele cresce comigo. E isso me fez ver assim que valeu a pena chegar até ali, porque realmente eu estava conseguindo aquilo que eu almejava, sabe? Da carteira ser uma autossustentável, digamos assim. E um ponto importante aqui, né? Muitas vezes quando a gente vai crescendo e vai tendo uma carteira mais sólida, é aquela sensação de que tá bom, né? E ali você tomou uma decisão que te fez crescer muito mais do que você crescia antes, né? No momento que você poderia até estar confortável. Então, a história do que te trouxe até aqui não vai te levar adiante, né? E sempre você ter uma motivação, querer mais, querer fazer... entender que você tem que fazer diferente para ir para o próximo... para subir o próximo degrau, independente daquele primeiro resultado já ser bom, né? Daquele resultado daquele momento já ser bom. Né? É exatamente isso, porque assim, o que eu vejo muito, né, amor? Às vezes, talvez a gente fique relutando um pouco, porque há uma divisão do recurso que eu estou gerando com essa pessoa. Sim. Mas veja, o que agrega numa carteira, e eu estou falando assim para assessores que já têm uma carteira, por exemplo, com 100 milhões, que às vezes acha que não precisa de ninguém. Mas ter uma pessoa e que tu vai estar ali reconhecendo ela pelo trabalho dela, e ela vai te ajudar a crescer mais ainda. Assim, eu não tenho dúvidas de que eu não teria crescido tanto se eu não tivesse essa ajuda, esse suporte junto comigo. Eu tenho certeza absoluta, porque é diferente, eu faço literalmente a minha parte comercial.
Eu sou a comercial do dia a dia. Então, eu não tenho mais operacional junto comigo. E tirar o operacional, os assessores sabem, um peso que sai dos ombros, sabe? Porque tu não tá carregando tudo sozinho. Claro que também tem a situação, eu falei aqui para assessores acima de 100 milhões, para pensar nisso, mas eu sei, claro, tem um começo, tudo. Puxa, daí tá falando lá na frente, mas o começo não é fácil? Não é. Mas a gente ter relacionamento, tu conseguir pedir indicações, tu conseguir ir trabalhando essa carteira no dia a dia. O problema é quando a gente acaba esmorecendo. Puxa, eu cheguei em 30. Em 30 deu uma travada na minha carteira. E foi bem aquele momento de pandemia. Puxa, assim, ó, 30 milhões, não saía daqueles 30 milhões, não saía dos 30 milhões. O que eu preciso fazer? E aí, eu, além de trabalhar a minha lista, que eu já tinha de clientes lá, eu trabalhava a indicação. E eu pedia. E eu peço até hoje. Os meus clientes, hoje a minha base, se tu olhar, ela tem um percentual grande de bancos, óbvio, mas eu posso te dizer assim, ó, que 40% são clientes indicados, dos clientes que já estão lá. Assim, eu nunca tinha visto eles na vida. Entende? Sim. Então, a indicação, ela favorece demais. O relacionamento que tu cria com o teu cliente, ele que vai te dar frutos para que tu colha lá vai te dar sementes para que tu colhe os frutos lá na frente, sabe? Então, você, com 200 milhões, mais de 200 milhões de carteira, você não está confortável ainda. Você segue fazendo trabalho de prospecção. Todos os dias, todos os dias. E hoje eu trabalho, 25% da minha base é PJ, né, eu tenho... a base grande, obviamente, de PF, mas aí eu tenho grupos, né, eu criei os grupos, tanto PJ quanto os sócios, né, e filhos dos sócios, então eu tô tentando trabalhar agora nesse nicho, de criar os grupos, que está sendo bem efetivo para mim, sabe? Então eu tô criando os grupos, e hoje a carteira ela tá com 250, e aí eu pretendo que até o final do ano eu consiga bater os 300 e seguindo, não dá para parar. Eu não tenho dúvida que você vai bater, porque meta dada, meta cumprida para você, né? E aí dobra a meta, né? E aí dobra a meta, é isso aí. Daí eu queria fazer mais uma pergunta. Com toda a história que você contou, história de vida, né? O quanto você já se planejava, se organizava, já tinha um objetivo claro. Quando você era criança, como é que você viu a educação na sua vida, né? Durante toda essa trajetória, e como que você ainda enxerga a busca por conhecimento, a atualização, o estudo mesmo, na sua vida hoje, né? Você acha que já está suficiente? Você continua estudando? Como é que você olha essa educação como um todo? A educação, o que eu penso é o seguinte, se eu não tivesse me dedicado lá atrás, aquela criança, né, lá do interior do Rio Grande do Sul, aquela menininha, não tivesse se dedicado, eu não estaria aqui hoje. Então, a educação, o conhecimento mudou a minha vida. Literalmente, mudou a minha vida. O conhecimento, ele nunca vai ser demais. No Santander, eu fiz um pós, né, eu fiz um MBA em gestão de negócios, que eu sempre, assim, se eu faço algo, ele tem que me agregar. Eu não faço para inglês ver. Ai, puxa, eu fiz lá para ter um título. Não adianta, eu procuro absorver o que eu tô aprendendo lá e coloco em prática no dia a dia. É incrível isso, mas sempre foi assim. Então, na própria política, né, eu colocava em prática e coloco até hoje, tudo que eu aprendi. O MBA em gestão de negócios, eu colocava em prática no dia a dia com os meus clientes, para ter na assessoria não, né, uma gestão daquelas carteiras, mesmo que fossem carteiras mais varejo, diferenciadas, e os clientes viam. Eu tenho clientes hoje na minha carteira de 25 anos atrás. Gente, entendeu? Eu tô mantendo os caras lá de trás. São poucos, mas tenho ainda, né? Tem que agregar, né? Para ele ficar com você tanto tempo. Né? Exatamente. Aí, quando eu entrei na XP, eu fiz o primeiro ano, porque eu tinha um objetivo dentro da XP, que era ser uma assessora private. E aí eu fiz o MBA em Private Banking, né, da XP, na Universidade XP, e agora eu estou fazendo uma mentoria private com o sócio da XP e tudo mais, que foi da XP US, uma mentoria maravilhosa. E aí o que eu penso, assim, ó, tudo que é conhecimento agrega na nossa vida. Cabe a gente saber aplicar no dia a dia e dar valor para aquilo que tu está tendo um custo para a tua educação, tu precisa dar valor
para aquilo que tu tá pagando, né? Dar valor para aquele conhecimento adquirido e aplicar ele no dia a dia. Então, hoje, pelo meu atual escritório, eu virei assessora private, então eu alcancei esse objetivo e assim, não posso parar, né? Porque chegar lá... Chegar é difícil, mas manter também é muito difícil. Exatamente, manter, tem uma coerência, o nível dos clientes, tudo. Então, até para o próprio cliente, o que eu trago dessa mentoria, eu consigo aplicar no dia a dia com ele, sabe? Então, o conhecimento é tudo, a educação precisa. E o meu próximo passo agora é estudar para o CFP. Então, não dá para parar, né? É isso. Eu sei que você tem uma amiga que você conversa todo santo dia, né? Você usa muito bem a inteligência artificial, né? Você usa bastante, você já me contou. E eu sei que hoje você tem um olhar para ela de agregar, né? Ela te ajuda muito no dia a dia. Mas em algum momento você parou para se provocar e se perguntar, né? Se ela pode te substituir um dia? Sim. O que eu acho? Assim, claramente, eu não tenho medo da tecnologia me substituir no seguinte ponto: relacionamento. O cliente alta renda, o cliente private, ele precisa ter um cuidado redobrado. É um cliente que tu cuida dele, da esposa, dos filhos, do intercâmbio do filho, do cartão liberar para o filho usar lá fora, do câmbio que tem que mandar. São pontos que a inteligência artificial não consegue fazer. Ela não tem um relacionamento humano. Porque se a gente parar para pensar em tudo que a gente está falando aqui, dinheiro é um meio para a gente chegar, para conquistar as coisas, né, para chegar num fim. Mas esse fim é pessoas, é humanidade. A gente tem que ter a nossa parte humana desenvolvida. Eu não acredito naquele atendimento que não tem um relacionamento, que não fideliza. É um cliente que, a propensão de um cliente, de tu indicar apenas uma carteira e ele te abandonar e dizer, daqui 6 meses não quero mais, não é a rentabilidade que tu está dando para ele, é o que tu agrega para ele, é o teu relacionamento. É isso que vai fidelizar o teu cliente. Então, eu realmente uso muito a IA, eu uso todo dia, e eu posso dizer que, assim, mudou a minha vida. E quem me ensinou muito foi meu assistente, né? Já te comentei, ele usa diariamente, conseguiu me inserir nesse mundo. Talvez eu, por si só, com 44 anos, não fosse sozinha lá. Será que eu... Talvez fosse fazer uma pesquisa básica do dia a dia. Sim. Não, hoje eu trabalho com a IA aberta. Eu consigo fazer esse controle. Às vezes é uma vírgula, às vezes ajuda até o contador do cliente. Falei, só um minutinho que eu vou ver aqui. E assim, realmente, se a gente sabe usar a nosso favor, funciona. Eu acho que tem que agregar, mas ela não substitui relacionamento. Eu concordo. Então, para encerrar, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Veio de longe, especialmente para essa gravação. Muito obrigada. Quero agradecer por você ter aberto aqui a sua história, ter agregado para a gente. Você é uma baita profissional, né? Eu conheço você há alguns anos já e me encantei com o seu trabalho desde o início. Acho que o que mais me anima quando eu te vejo trabalhando é essa vontade de querer fazer mais, de trabalhar mais, de nunca estar satisfeita. Isso é muito legal e muito motivacional. Eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente, quem está começando na carreira, ou quem está naquele momento de dificuldade e que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra de incentivo, e o incentivo não é vai dar certo só não, né? O trabalho é duro mesmo, né? Não é fácil chegar até aqui. São 25 anos de história, mas eu queria que você desse um recado de o que você acha fundamental para se ter sucesso no longo prazo. Ok. Primeiro, assim, para quem está começando, aquela pessoa que entrou na assessoria, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Não é achar que o benchmark, puxa, é aquele cara que está lá com uma carteira de 500 milhões, de 200 milhões, que seja, eu já quero ele amanhã. Não é assim. Porque se a gente tiver pressa para essa construção, ela ocorre de forma desenfreada e errada. Porque ela pode ocorrer de forma desenfreada e aí tudo dá errado. Alocação errada, cliente insatisfeito, e aí a derrocada é maior, e aí tu vê que tu não tá no lugar certo. Agora, se tu faz com parcimônia, com cuidado, com tato, dia a dia, construindo,
essa nova geração, ela tem essa ansiedade, né, de fazer tudo para ontem. Mas o fazer para ontem, mas fazer correto, funciona também. Eu sei que há um acelero das novas mentalidades, mas o fazer isso, aprendendo com quem está do lado, vendo que é pedra por pedra que se constrói o castelo, a pessoa vai muito longe. Isso é longevidade na carreira. Então, dá certo, mas tem que ser dessa forma. Para as mulheres, carreiras de mulheres, que eu penso o seguinte, a gente não pode chegar pedindo licença. A gente senta naquela mesa, a mesa que é o do convite para todos. Porque se nós não acreditarmos em nós mesmas, ninguém vai acreditar. E o ponto existe um preconceito estrutural, cultural, existe, e a gente sabe disso. Isso é o externo. O externo, a gente tem que ir vencendo dia a dia essa barreira, mas o interno somos nós. Nós temos que trabalhar. Puxa, eu posso, eu consigo, eu posso me impor, eu posso conversar, eu posso mostrar o meu trabalho e dizer eu quero um aumento, eu quero subir de cargo, eu quero este cargo aqui, o que eu faço para chegar lá? É o meu planejamento individual e eu posso todos os dias falar isso com os meus gestores, com os meus líderes, com os meus pares, e com outras mulheres como tu, Monique, que eu acho admirável. Tu sabe quanta troca a gente tem quando eu venho a São Paulo. Tu é minha prioridade para conversas, porque são pessoas assim que enriquecem, que nos enriquecem, né? Que nós nos enriquecemos umas às outras. Então é isso, saber que o nosso lugar é em todo lugar, e isso cabe internamente. O que é externo a gente tem quebrando barreiras, mas o interno a gente pode trabalhar desde já, no momento, no front. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Maravilhosa. Foi ótimo, foi um prazer. Poderia ficar aqui o dia inteiro. Muito obrigada por ter agregado tanto. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.